Bom dia a todos. Vou falar hoje sobre a agenda do Messias. O texto está em Lucas 4, versos 18 e 19, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui na sinagoga em Nazaré, na Galileia, Jesus anuncia a sua agenda. E ele leu em Isaías 61, versículos 1 e 2. Vamos agora procurar destrinchar essa agenda do Messias. Temos que lembrar que no verso 21 ele diz assim, depois que ele lê toda a agenda que ele deveria cumprir, ele diz, verso 21, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, hoje, ele dizendo, no dia que ele leu na sinagoga, se cumpriu esta escritura que ele leu. Temos que atentar para esse detalhe, porque existe um tempo de cumprimento. Há mais de 700 anos, Isaías escreveu essa profecia, e agora chegou o dia do cumprimento. E Jesus está dizendo, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então vamos ver o que ele disse. Ponto por ponto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para. Então temos que lembrar, primeiro, que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Capítulo 4 de Lucas começa assim, no verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E no verso 14 diz, então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ou seja, a ligação de Jesus com o Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo, era movido pelo poder do Espírito Santo. Então, antes de querer imitar Jesus em tudo, devemos nos lembrar desse ponto. Então, por isso ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para que alguém faça alguma coisa para Deus, ela deve ser ungida pelo Espírito Santo. Receber esse revestimento de poder, que assim é a linguagem que a Bíblia também usa, para poder realizar aquilo que Deus mandou. Sem esse revestimento de poder não dá certo, E Jesus era assim. Então vamos ver as coisas que Jesus veio para fazer, a sua agenda. Em primeiro lugar, é dito aí, ele me ungiu para evangelizar os pobres. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Pode ser traduzido também por pregar boas novas aos pobres. Evangelizar os pobres. Anunciar boas novas aos pobres. E é um detalhe que nós temos que atentar também, porque os pobres... Será que nós, por exemplo, que somos igreja... Nós estamos atentando para esse detalhe de que o Evangelho veio, naturalmente o Evangelho veio para todos, Mas os pobres são mais contemplados, acredito eu, porque os pobres estão mais dispostos a aceitar a oferta de Deus. Então eu vou citar algumas escrituras aqui para respaldar essa tese. Primeiro, Mateus 11, verso 4. Mateus 11, verso 4.
onde, quando João Batista está preso, manda perguntar a Jesus se ele é aquele que devia ou se deveria esperar outro. Ele diz o seguinte, Mateus 11:4. E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Então veja só, o evangelho é anunciado aos pobres. Ainda em Mateus, capítulo 19, verso 23, Mateus 19, 23, a história do jovem rico, diz assim, Mateus 19, 23, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E tem todo um contexto aí, ele vai dizer muito mais coisas, eu vou me ater a esses dois versículos, a questão da dificuldade de um rico entrar no reino de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 1:26, que diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vir deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, coerentemente, Paulo aqui, seguindo o exemplo de Jesus, está explicando aí para a igreja que essas pessoas aí, socialmente desqualificadas, são essas que realmente estão mais, acredito que receptivas, né? É muito lógico, né? Mais receptivas ao evangelho e são o terreno fértil, o terreno que vai dar fruto, evangelizar os pobres. Sempre digo que nós, os seres humanos, a maneira natural de pensar vai na contramão da maneira de Deus. Então, nós podemos até preferir os ricos, porque os ricos contribuem melhor financeiramente. Os ricos, de repente, aos olhos da igreja e parte da igreja, eles podem ser um público mais atraente, enquanto que os pobres, já pelo contrário, às vezes não tem muito com que contribuir financeiramente, às vezes dão trabalho, mas é isso que a Escritura está falando. Jesus veio para anunciar boas novas aos pobres. E aí fica a critério de cada um se vai crer nisso e praticar isso ou não. Em segundo lugar, em Lucas 4:18, ele diz, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Eu creio que tem algumas versões que não traz essa expressão aqui, né, mas algumas trazem. E eu acredito que esse versículo elucida a questão da cura. Jesus veio também para curar. E aí durante muito tempo também eu não percebia isso. Mas agora eu vejo que para que ele curasse, tinha pelo menos uma condição. Curar os quebrantados de coração. E é muito interessante isso. Eu acredito que coerentemente também está de acordo com o caráter de Deus, né? Dificilmente Deus vai curar uma pessoa orgulhosa, arrogante, rebelde, desobediente, mas uma pessoa quebrantada de coração, humilhada. A esses aí, a Escritura está dizendo, né? Ele veio para curar esses. Poderíamos citar aqui alguns exemplos, né? Como em Mateus 8, que ele vai curar um leproso. Nós vemos que o leproso adorou, né?
Mateus 8, verso 1 diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Adorou nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em outros evangelhos está assim: prostrou-se diante dele. Acho que a tradução às vezes é assim: prostrou-se diante dele, ou inclinou-se perante ele, ajoelhou-se diante dele. Tudo aí é traduzido por adoração, né? Adorou, foi um ato assim de humilhação, e sabemos que ele foi curado. Em Mateus 9, 18, que vai aparecer a cura da filha de Jairo, na verdade a ressurreição, que a menina já tinha morrido. Eu vou ler só o verso 18, diz assim: Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então sabemos que o desfecho dessa história é que realmente a menina foi ressuscitada por Jesus, mas o pai dela adorou a Jesus, né? Prostrou-se perante ele, prostrou seus pés. Isso demonstra um quebrantamento de coração. É bom nós aprendermos isso, né? Podemos até de repente estarmos doentes, querer que Jesus cure. E se não houver essa condição, os quebrantados de coração pode ser que seja um motivo para que a cura não aconteça. Em Mateus 15, 25, e conta a história da mulher cananeia, eu vou só ler esse versículo 25, diz assim, Mateus 15, 25. Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Teve todo aquele diálogo entre ela e Jesus, e ela deu uma grande demonstração assim, de humildade, né? Aceitar até ser tratada com desprezo, como uma mulher gentia que não tinha aliança, mas Jesus até se admirou, né? Jesus disse assim: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Então, Jesus exaltou a fé dessa mulher, e a fé pode ser traduzida como nesse sentimento de humildade, né? Esse sentido de humildade demonstrou fé. E então, de acordo com essa expressão, Jesus veio para curar os quebrantados de coração. E na sequência de Lucas 4, ele vai dizer, ele veio para libertar os cativos, né? Para pregar liberdade aos cativos. Essa liberdade aos cativos, eu quero citar só uma escritura aqui de Lucas 13, a cura da mulher encurvada, porque aqui cativeiro, né? A expressão usada pode ser cativeiro. Então vamos ver aqui Lucas 13, 11, diz assim: mulher encurvada. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então, chama atenção para essa expressãozinha aqui. A mulher tinha um espírito de enfermidade. Portanto, o problema dela poderia ser de ordem física, porque ela andava encurvada. Porém, a Bíblia revela que havia um espírito de enfermidade. Naturalmente, não sairia em nenhum exame que ela fizesse, como acontece hoje, mas Jesus sabia que havia um espírito de enfermidade. Então diz aí: E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E aí ele termina essa história dizendo o seguinte, no verso 16: E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Ou seja, Satanás mantinha essa mulher presa, portanto um cativeiro, através de um espírito de enfermidade que a obrigava a andar encurvada. Encurvada, espiritualmente, o significado é uma atitude de escravo, né? Ela não andava ereta, ela andava encurvada, uma atitude subserviente, uma atitude de escravo, né? As pessoas livres andam de cabeça erguida, com o corpo ereto, a espinha ereta. Os escravos andam de cabeça
baixa e encurvado. Essa era a humilhação que Satanás impunha a essa mulher e Jesus a libertou. Então acredito que é isso que diz aqui Lucas capítulo 4, quando ele disse, né? Ele veio para libertar os cativos, para conceder restauração da vista aos cegos. E essa cegueira aqui que está se referindo, eu tenho aqui registrado 3 cegos que Jesus curou: o cego de nascença, em João capítulo 9, um cego e mudo que era endemoniado, em Mateus 12, 22, e ainda o cego Bartimeu, em Marcos 10, 46. Não há nenhum registro de qualquer outra pessoa que tenha curado cego na Bíblia, só Jesus é registrado que ele curou cegos, né? E aí, também entendemos que há 2 tipos de cegueira. Existe a cegueira física, esses cegos aqui eram cegos realmente fisicamente, embora um deles, pelo menos, é dito que era endemoniado. Então, já vemos aí que alguma forma de endemoniamento produz cegueira. E ele era cego e mudo, né? Ele era cego e mudo. Então, os demônios podem se apoderar de uma pessoa e ocasionar isso, cegueira e mudez, além de outras doenças. E Jesus curou esses cegos. Com respeito da cegueira espiritual, também sabemos que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Segundo aos Coríntios 4:4, Satanás mantém cegas as pessoas deste mundo, espiritualmente falando. O seu entendimento está entenebrecido, cheio de trevas, escuridão. Por isso que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. É preciso uma ação do Espírito Santo para iluminar o entendimento da pessoa, a fim de que ela possa ver realmente as coisas espirituais, a ação de Deus e tudo mais. Então, mas Jesus veio para curar esses cegos, né? Conceder restauração da vista aos cegos. Aí a próxima sentença, que ele diz, tudo é a agenda que Jesus veio cumprir, né? Para pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os oprimidos, tem um texto em Mateus 11, 28 a 30, que é um texto que eu gosto muito, porque diz assim, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Algumas traduções trazem sobrecarregados, mas hoje eu prefiro oprimidos, porque está realmente de acordo com o ensinamento do Novo Testamento. Então, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, cansados e oprimidos. Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos. Eu acredito que, de acordo com o restante da Escritura, principalmente do Novo Testamento, essas pessoas estão cansadas e oprimidas por esse jugo que Satanás colocou sobre elas. É um jugo espiritual, mas se manifesta em forma de doenças e opressão demoníaca. Demônios que produzem enfermidade, e às vezes na Escritura se confunde. Tanto a ação demoníaca espiritual, que é invisível aos olhos humanos, mas se materializa na forma de doenças. Então, a doença e o endemoniado são chamados, às vezes, no Novo Testamento, de cura, né? Curou os endemoniados. Portanto, Jesus veio para resolver essa parada aí também, né? Faz parte da agenda do Messias. Por isso que ele foi ungido pelo Espírito Santo, né? Foi ungido com o Espírito Santo, porque foi Deus que o ungiu com o Espírito Santo a Jesus para ele fazer exatamente isso, e que nós sabemos que ele passou o seu ministério todo fazendo. Ainda tem um versículo em Atos 10, 38, que vai falar sobre essa questão também da opressão, né? Oprimidos. E esse é muito mais claro. Então ele diz assim, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então creio que esse versículo aqui, ele elucida de maneira definitiva, mostrando que toda forma de opressão é o diabo que oprime. Claro que ele oprime usando pessoas, usando sistemas, usando ideologias, usando o governo, até o governo, usando todo tipo de gente. Até na igreja pode ter opressão, porque Satanás pode
de repente se apoderar, né, de pessoas da igreja, a liderança da igreja, e oprimir. É por isso que Jesus repreendeu os escribas e os fariseus, tá dizendo, olha, vocês colocam fardos pesados sobre os ombros dos homens e nem com o dedo querem movê-los. Então, mas é o diabo que está por trás de toda forma de opressão, não importa o que ele esteja usando. Mas Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos. Então, essa fazia parte da agenda dele, foi uma das coisas que ele veio fazer. E na sequência aqui dessa leitura, que Jesus está na sinagoga de Nazaré, lendo o livro do profeta Isaías, na verdade era um pergaminho, né? E ele estava lendo, e leu Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, só que ele não chegou a terminar o versículo 2. Quando ele leu essa expressão aqui, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ele parou a leitura. Então, e aí ele fechou o livro. Ou enrolou o pergaminho, né? Então, mas a última coisa que ele disse foi essa aí, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ele veio anunciar o ano aceitável, o ano da graça. É a era da graça, é o tempo em que Deus está aceitando as pessoas, recebendo-as somente pela fé, né, exigindo apenas a fé. Por isso que depois Atos vai dizer, Paulo diz, né, lá em Atenas, Deus não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. É claro que Deus exige arrependimento, né? A primeira condição para se reconciliar com Deus, para obter a salvação, chama-se arrependimento. Não podemos esquecer esse fato aí. Então, aí Jesus parou a leitura de Isaías 61, isso é a agenda dele, que ele veio cumprir. E por isso que no verso 21 diz aí, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A partir daquele dia, né, essa escritura se cumpriu, ou seja, passou a valer, né? Ele realmente, a partir dali, nós vemos que o ministério dele foi ele cumprindo essa agenda, fez tudo isso que está escrito aí. Só que se nós formos olhar Isaías 61, a próxima sentença, se ele tivesse lido, que está em Isaías 61, separado talvez apenas por uma vírgula, talvez não tenha nem vírgula, a próxima sentença que está em Isaías 61 e anunciar o ano da vingança do nosso Deus. E o ano da vingança do nosso Deus. Não, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61. Aqui. O dia da vingança do nosso Deus. Não tem nem vírgula assim. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus, ele não leu, porque não era o tempo dessa palavra se cumprir. Então, o dia da vingança do nosso Deus ainda está no futuro. É por isso que nós temos que ter cuidado da interpretação da Bíblia, porque eu tenho visto pregadores que pegam Isaías 61 e aí começa a aplicar. E aplica o versículo primeiro, depois aplica o versículo segundo, aí depois vai aplicando os outros versículos, né? Quando ele começa a descrever ali, eu acredito que a pessoa erra na interpretação, porque, pela lógica, o que Jesus falou, a interpretação de Isaías 61 para no versículo 2º, no meio do versículo. A partir do ano da vingança do nosso Deus, nós não podemos usar, porque aquilo está no futuro. E se refere à restauração da nação de Israel. Como, né, consolar todos os tristes, né, você receberá dupla honra, está se referindo a Israel, a Jerusalém, a restauração de Israel. O Antigo Testamento tem uma ótica muito voltada para os judeus, para a restauração de Israel. Porque hoje, como Israel ainda está assim, numa situação de humilhação, a gente pensa logo que está sendo aplicado tudo para a igreja. Mas a igreja está escondida no Antigo Testamento. Nós estamos vivendo a época da igreja, a era da graça. Esse ano aceitável do Senhor, que Jesus ele veio cumprir essa agenda. Agora, aí eu quero ver o seguinte. Já que a agenda passou a valer, a vigência da agenda, até onde vai a vigência da agenda do Messias? Eu creio que a resposta está lá mesmo em Isaías 61. Até o dia da vingança do nosso Deus. Enquanto não chegar o dia da vingança do nosso Deus, que é a próxima sentença de Isaías 61, verso 2,
estava lendo a agenda que ele leu na sinagoga. Ele se cumpriu em vossos ouvidos. Aquilo que ele tinha falado, que os judeus ouviram na sinagoga, era aquela escritura que se cumpriu ali, porque começou a valer a partir dali. E ela valerá até a próxima sentença, que é o dia da vingança do nosso Deus. Enquanto não chegar o dia da vingança do nosso Deus, parou ali, né? Tem que ser cumprida a agenda. Isaías 61 em diante. E eu quero mostrar para vocês quando é que vai ser o dia da vingança do nosso Deus. Tem vários lugares, mas eu vou citar apenas um versículo que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E ele vai estar falando da vinda de Jesus. Então ele vai dizer o seguinte, segundo aos Tessalonicenses 1:7, Paulo está dizendo: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse aí é o limite. É nesse dia que o dia da vingança do nosso Deus é a vinda de Jesus. A vinda, ele virá agora, por isso que ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para... Aí ele fala toda aquela agenda, mas aí agora ele disse, o dia da vingança do nosso Deus, ele virá para tomar vingança. Então, até chegar esse dia, está valendo a agenda que ele leu, que ele disse que se cumpriu na sinagoga de Nazaré, naqueles dias. A questão toda, que eu sei que é muito polêmica, é o seguinte: tudo bem, Jesus, durante seu ministério, ele cumpriu a agenda. Fez tudo aquilo que ele leu em Isaías, lá na sinagoga de Nazaré. Mas depois dele... Bom, se nós vamos, o meu pensamento é o seguinte: se nós examinarmos João, capítulo 14, 15 e 16, quando Jesus fala repetidamente da vinda do Espírito Santo, né? Eu vos enviarei o Consolador, se eu não for o Consolador, não virá. Ou seja, o substituto, o vigário do Filho de Deus é o Espírito Santo. Então, Atos começa dizendo o seguinte: tudo que Jesus começou a fazer é ensinar, até o dia que foi recebido nos céus, né? Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Ou seja, Jesus só começou a fazer é ensinar, ou seja, ele começou a cumprir a agenda. Mas depois que ele partisse, alguém daria sequência, e esse alguém seria o Espírito Santo. Né? Agora, o Espírito Santo, como ele não tem corpo, ele usa pessoas. E as pessoas que ele usaria, aí é que entra a questão dos dons espirituais. Em 1 Coríntios capítulo 12, né, ele distribuiu os dons como quer. E tem lá dons de curar, dons de sinais e maravilhas. Né? E verso 7 diz assim: a manifestação do Espírito se dá para proveito comum. Ou seja, o Espírito Santo se manifesta por meio da vida do crente através dos dons que ele deu. E alguns desses dons são dons de curar, outros de sinais e maravilhas. Portanto, o propósito de Deus era que a agenda do Messias continuasse a ser cumprida até a vinda dele, que é o dia da vingança do nosso Deus. Mas, todavia, nós sabemos que isso é muito complicado, porque Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, sem pecado e tal. Os apóstolos foram os sucessores dele e fizeram isso. O livro de Atos registra que muitos sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. Ele chamou os 70 também depois. E sabemos que deveria, em todas as gerações, ter essas pessoas que fossem como Jesus, cheio do Espírito Santo, e conforme os dons que o Espírito Santo desse, elas continuariam a cumprir a agenda. Mas muitos têm errado, porque a agenda, não querem cumprir a agenda. Todos nós, eu sei que não é fácil, mas devemos ter esse entendimento. Acho que está em aberto o cumprimento da agenda desde que haja pessoas que preencham as qualificações para ser como Jesus. Isso não é fácil, mas teologicamente falando, no ensino, o correto é isso aí. Então, deixo aí essas considerações para a gente não ir para a incredulidade, dando desculpas e justificativas para que paralise a agenda do Messias. A agenda do Messias pode ser paralisada porque pessoas não são encontradas, né, no nosso meio que tem as qualificações para dar prosseguimento a ela. O Espírito Santo está disponível. Só que o Espírito Santo, ele exige obediência da nossa parte, né? Então, pense nisso.
Essa é a agenda do Messias e valerá até a vinda dele. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.